e nós vamos dar início, então, à aula. Nós havíamos parado essa aula, a aula passada, aliás, nós partimos de um caso, que a gente chamou de caso 1, que é um caso onde usa um corante conhecido. Esse corante é um corante direto, e faço o tingimento dele com um artigo de algodão. Nós vamos continuar seguindo essa ideia. Nós já fizemos algumas abordagens sobre o que seria um corante, como ele se comporta, e nós continuamos, então, na ideia disso daqui. Aqui eu separei esses 6 pontos, onde nós temos o ponto 1, sais, ponto 2, bases, ponto 3, ácidos, ponto 4, detergente, ponto 5, igualizante e outros produtos que são utilizados como auxiliares de tingimento. Primeiro, o conceito de auxiliar é aquilo que vai ser utilizado juntamente com esses outros compostos em meio aquoso para que ele ajude na melhora do tingimento. O que seria essa melhora de tingimento? Quando a gente fala melhora de tingimento, nós estamos pensando em algumas coisas. Uma delas, por exemplo, é o esgotamento, na reprodutibilidade e na igualização. São alguns dos pontos, certo? Essenciais para o tingimento. Todos eles têm a ver com a cor. Quando eu uso, então, auxiliares, eu estou dizendo que eu vou usar produtos, e esses produtos vão permitir que esses pontos eles sejam melhorados, tá? Então, por exemplo, tanto os sais, quanto as bases, quanto os ácidos, eles têm a mesma função, que é uma relação de mudança de pH. Essa mudança de pH, como nós já vimos também, ela afeta tanto o corante, existem corantes, por exemplo, que são sensíveis à água, quanto a fibra. Porque a gente sabe que o pH ele pode fazer com que ocorra mudanças na carga da fibra. Ok? Então, por isso que esses são importantes. O detergente, ele tem uma importância em relação à umectação. O que seria isso? A umectação é a molhabilidade. Então, por exemplo, quando eu uso uma determinada fibra, está lá essa fibra, ela está em uma solução aquosa, a água, ela penetra pela fibra. E dependendo da tensão superficial, há uma maior dificuldade de penetração da água na fibra. E a gente sabe que o corante, na verdade, ele está na água. E como ele está solúvel na água, ele vai entrar na fibra por meio da água. Se você diminui essa tensão superficial, então você permite que mais corante entre. Então, por isso é importante os detergentes nesse caso. Os igualizantes são outros tipos de produtos. Esses igualizantes, eles têm a função de agir como retardantes do tingimento, que é aquela ideia que a gente falou no exemplo que quando eu tinha sala de aula, certo? Com várias carteiras e alunos para entrar nessa sala de aula, e se eu fizesse isso muito rápido, eles poderiam sentar aqui na frente, impedindo que os outros também entrassem. Um retardante, ele faz com que esse processo seja mais lento. Então, fazendo com que o corante ele se espalhe melhor pela fibra. Por isso que ele é um igualizante. Então, ele muda a cinética de tingimento. Certo? Desses produtos aqui, nós vamos falar especificamente dos sais. Estes sais, eles têm uma importância muito grande nesse tipo de tingimento. Então, a gente tem aqui 3 exemplos de 3 sais. Esses 3 sais são muito utilizados no tingimento, tá? São sais utilizados no tingimento. O primeiro sal é o sulfato de sódio. Deixa eu colocar aqui em cima. Sulfato de sódio. Ok? O sulfato de sódio, é importante que a gente saiba qual tipo de sal que ele é. Então, quando eu vou pensar na ionização do sulfato de sódio, quando ele está em meio aquoso, ele vai ionizar formando o cátion sódio mais o íon sulfato, certo?
O que a gente tem que saber em relação a esse sal é o que ele faz em relação ao pH. Então, qual que é a mudança desse sal no pH? Então, é só a gente pensar nessa dissociação. Para via de regra, nós estávamos usando, a gente acaba usando o seguinte raciocínio, né? A gente sabe que esse sal aqui, ele está sendo dissociado em água. E a gente sabe que água é H2O. Ou seja, ela pode ser escrita como HOOH, não é? Sendo que H+, é a parte positiva da água, que seria o nosso cátion, e OH, o nosso ânion. Ela tem, a água, por via de regra, a gente diz que ela tem um pH neutro, pH 7. Por quê? Porque a mesma quantidade de H+, é a mesma quantidade de OH-. Nesse caso, quando eu tenho essa ionização, eu posso pensar nela que o cátion, ele criaria uma interação com o ânion aqui da água, que poderia, então, formar NaOH. E, por via de regra, essa regrinha que a gente usa é o seguinte: toda vez que eu tenho isso e o que formou é uma base forte ou um ácido forte, não forma. Então, o OH- ele não é consumido pelo Na+. O SO2, aqui, ele vai interagir com H+. O que poderia formar H2SO4. Como a gente também sabe que isso não forma, porque é um ácido forte, a gente diz que o H+ não é consumido. Por isso, H+ e OH- não são consumidos. Então, a gente tem que esse sal é um sal do tipo neutro, fazendo com que o pH da água não mude. Então, quando eu adiciono sulfato de sódio no meio aquoso, eu vou ter que o pH vai continuar sendo 7. Usando essa mesma, aqui é o L minúsculo, tá? Aqui o segundo sal, agora, eu tenho um sal chamado cloreto de amônio. Em relação à água, a ionização dele forma NH4+, mais Cl-. Usando a mesma regra em relação à água, a gente vai ter que este sal é um sal que muda o pH da água, porque a gente tem um sal do tipo ácido. Então, há uma diminuição em relação ao pH da água, certo? Então, que é ácido. Pensando na mesma regra aqui de cima, porque eu teria NH4OH e HCl. HCl é um sal, ou é um ácido forte, não forma. NH4OH é uma base fraca, então forma, ou seja, só é consumido OH-. Como só é consumido OH-, há uma quantidade de H+ maior. Por isso eu tenho que o pH vai diminuir, certo? O terceiro sal é o nosso carbonato de sódio, que na indústria é muito conhecido como barrilha. A barrilha, então, em meio aquoso, nós vamos ter Na+, mais CO3, 2-. O que a gente teria em relação à água? NaOH, não forma, porque é uma base forte, e H2CO3, que é um ácido fraco, aqui acaba por formar, certo? Então, nós temos aqui, muda também o pH, ele deixa o pH mais básico, porque ele aumenta o pH. Então, isso é um sal básico. Então, aqui os 3 exemplos que nós temos, que são usados, além desses 3, eu diria que tem um outro sal neutro também muito utilizado na indústria têxtil, que é o NaCl, é o cloreto de sódio, também é um sal neutro. Então, esses sais a gente acaba trabalhando ali com maior frequência. Por que isso é importante? Porque agora nós vamos pensar naquele tingimento que nós usamos lá no começo, certo? Que tinha só água, corante e o tecido. Como ele ocorria. A gente já fez o mecanismo dele. A gente vai fazer a mesma coisa. É aquele mesmo exemplo. Então, eu tenho o corante, certo? Eu identifico aqui os grupos solubilizantes. Esse grupo, quando ele solubiliza, ele libera Na+ para o meio, e a fibra fica, então, a gente pode dizer que tudo isso seria o corante, tá? Nós vamos ter um SO3 menos. Ok?
Aqui nós temos os nossos cromóforos e oxocromos aqui. Então, no meio, nós temos que o nosso corante, ele é aniônico, certo? E aqui a gente também identifica na fibra o grupo OH, um grupo álcool, que pode, então, aqui eu vou representar a minha celulose como cel e um grupo OH, certo? Vou colocar 3 grupos OH, porque em cada anel glicosídico, na verdade, tem 3 grupos OH, tá? Pronto. Então, representa o cel de celulose, representa toda a fibra, e aqui os 3 grupos OH, que é esse e esse. 1, 2, 3, certo? Da celulose. A gente sabe que a celulose, em meio aquoso, ela pode ionizar, certo? Se ela ioniza, ela pode perder H+, tá? Ah, mas por que aqui eu não coloquei perder todos os H+? Porque isso depende do grau de ionização. Que seria a ideia, quanto maior o pH, maior a quantidade de grupos O- que vai aparecer. Como aqui a gente está falando que isso foi colocado lá naquele exemplo, o corante, água e o tecido, eu não estou considerando que o pH mudou, tá? Estou considerando ainda que é um pH neutro. Mas a partir disso, eu já comecei a observar uma coisa. A minha fibra também tem caráter aniônico. O que acontece? O corante ele tem dificuldade, então, de chegar à fibra, porque a fibra também é aniônica. Então, lá naquele exemplo, se vocês se recordam, se vocês já fizeram um tingimento, muita gente fala, quando você compra lá o corante Guarani, você pode colocar uma colher de sal também, que você melhora a cor. Tá, agora vamos entender por que isso melhoraria a cor. Então, aqui eu tenho cloreto de sódio, a gente já viu que ele é um sal neutro, então a dissociação dele é Na+, Cl-, não muda o pH, quando eu insiro esse tipo de sal. Mas por que ele influencia no tingimento? Porque é o seguinte, o meio ele vai estar cheio de Na+. O corante, ele também tinha Na+. Então, o que vai acontecer? Desculpa, o corante não. A fibra aqui, isso daqui, é um ânion bem pequeno. Ele tem raio atômico pequeno. Então, ele é absorvido pela fibra. Quando ele é absorvido pela fibra, ele entra na fibra e ele tem interação pelo grupo que está menos. Então, ele neutraliza a fibra passa a não ter caráter iônico. Por ela não ter caráter iônico, esse corante ele se sente mais atraído pela fibra. E ele vai para a fibra. Quando a gente fala que ele se sente mais atraído pela fibra, a gente está falando que, cineticamente, a gente mudou a velocidade e a afinidade desse corante. Então, aumentou a afinidade. Então, ele vai mais para a fibra. Se ele vai mais para a fibra, agora ele pode ir em regiões que antes ele não conseguia ir. Então, a gente tem uma possibilidade de aumento do esgotamento. Por isso que essa inserção desse sal acaba provocando isso, tá? Vocês entenderam aqui, então, como que se dá? Por isso que essa é a influência desse sal. A gente acaba mudando essa afinidade, fazendo com que o sal ajude no tingimento. Okay? E esse corante, então, ele se aproxima, e aqui estão vendo que a gente tem grupos NH, esses grupos criam, então, interação com a fibra, porque aqui a gente tem grupos OH, nós já falamos, pode ser ponte de hidrogênio ou Van der Waals, certo? Então, aqui, flúor, oxigênio e nitrogênio fazem ligações de hidrogênio, e pelo fato dessa proximidade, a gente tem Van der Waals, certo? E o sal ajuda nisso. Então, o sal neutro, nesse caso de tingimento, ele propicia uma aproximação maior do corante em relação à fibra, certo? Mas essas quantidades devem ser, claro, controladas. A gente não está falando de uma quantidade qualquer. Então, essa aproximação, ela é muito importante. E o sal, na verdade, que acaba facilitando isso.
Aqui a gente falou um exemplo do sal neutro. E se fosse um sal agora, aqui a barrilha, se fosse inserida? Que sal que é esse? Tem sal básico. A gente já fez lá a dissociação. Se eu pensar aqui na fibra, vamos lá de novo. Dissociando o corante é o mesmo. Ele vai continuar sendo SO3 menos. Ok? E ele vai continuar sendo, então, aniônico. A fibra vai continuar sendo representada por isso. Mas aqui atrás, tá? E o sal ele vai ter essa ionização, o que provoca um aumento de pH. Um aumento de pH muda alguma coisa no corante? Não, não muda nada no corante. Mas muda em quem? Na fibra. Porque anteriormente, ó, aqui eu falei o quê? Que esse caráter iônico da fibra, ele não tinha mudança porque o pH não variava. Mas o grau de ionização, aqui, ele aumenta com o aumento do pH. O que é o grau de ionização? É a quantidade de grupos que vão estar agora disponível. Então, nesse caso, a gente vai ter, por exemplo, os 3 grupos negativos. Então, se eu coloco um sal básico, eu aumento o pH. E mais grupos OH vão ser ionizados. Então, meu grau de ionização vai ser maior. O que vai acontecer com o corante agora? Se eu aumentei a carga negativa e o meu corante é aniônico, a repulsão vai aumentar. Tá. Então quer dizer que eu nunca vou usar esse tipo de sal para esse tipo de tingimento? Não. Você pode usar sim. Pode usar quando? Quando o meu corante ele apresenta muita afinidade pela fibra. Ah, mas por quê? Porque a gente está falando de cinética. Lembrar que se ele tem muita afinidade, quer dizer que ele vai muito rápido para a fibra. Então ele acaba entrando na fibra muito rápido. E você precisa retardar isso, que é uma ideia de igualização. E para retardar isso, o sal aumenta essa carga negativa da fibra. Então, quanto maior essa carga negativa, mais devagar ele vai ter que ir para a fibra. Quanto mais devagar, ele penetra em regiões melhores. Se for muito rápido, ele acaba montando aqui, sendo absorvido na superfície, fazendo com que tenha dificuldade de entrar outros corantes. Por isso que quando a gente fala lá, quando eu vou fazer o tingimento utilizando aquele corante. Se eu compro um corante amarelo ou um violeta, eles têm características diferentes. Mas lá, atrás, no rótulo, ele não leva isso em consideração. Ele só fala, coloque isso na água. Mas se a gente pensar, se eu soubesse qual tipo de corante era e como ele se comporta, eu poderia melhorar o meu tingimento. Então, eu poderia ter aquela cor melhor ainda. Por isso que, industrialmente, a gente tem que pensar nisso. Eu tenho que pensar qual o pH que está para eu fazer o tingimento. Aqui, então, nós aumentamos um parâmetro de processo em relação àquele outro. O parâmetro que nós aumentamos foi o parâmetro pH. Então, respeitar esse pH é muito importante para o processo. E esse respeito, na verdade, a gente está falando que é saber qual é o corante. Certo? Por isso existe classe A, B e C. A partir disso, você começa a ter indicativos em relação ao corante. Por isso, entender essa classe é de extrema importância para o nosso processo. Ok? Se eu fosse agora comparar essa quantidade de corante antes e depois do processo. Tá, então eu vou fazer agora um gráfico cinético. Aqui, para mostrar para vocês. Certo? Eu vou ter 2 casos. O primeiro caso, aqui, eu tenho essa curva cinética. O que é uma curva cinética? Aqui eu tenho massa absorvida, ou seja, a quantidade de corante que está na fibra, então, miligramas de corante para cada gramas de fibra, certo? Aqui nesse eixo. No eixo X, eu tenho tempo. Então, por exemplo, lá no fim,
do meu processo, eu tenho que, na minha fibra, eu tenho um valor qualquer, 4 miligramas por grama na fibra. Então, eu tenho 4 miligramas, aqui a leitura é 4 miligramas de corante para cada grama de fibra. Certo? O que é muito comum, ao invés de trabalhar com miligrama, também aqui falar assim, ó, é 4 gramas por quilo. Certo? É a mesma unidade. Ok? Então, vamos dizer que esse é um processo. Vamos dizer que nesse procedimento aqui, foi utilizado, vamos pensar, um RB de 1 para 10. O que significa um RB de 1 para 10? Significa que a cada 1 quilo ou grama, tá? 1 quilo. Eu vou usar essa unidade aqui, tá? Vamos apagar, vamos deixar tudo. Deixar uma só aqui. Para ficar mais fácil de visualizar. Vamos deixar tudo igual. Vou deixar tudo nas mesmas unidades para ficar mais fácil de seguir os raciocínios. Certo? Vamos pensar, então, que foi usado um RB 1 para 10. O que significa um RB 1 para 10? Significa que a cada 1 quilo de tecido, eu preciso... 1 quilo de tecido. Eu preciso de 10 litros de água. RB é a relação, então, de banho. Certo? Com essa informação aqui, isso daqui eu chamo de CF, quantidade de corante na fibra. Esse CF, eu tenho uma coisa que eu chamo de CF corrigido. O CF corrigido, ele é igual ao próprio CF, certo? Vezes o RB. Então, por exemplo, se eu tenho um CF de 4 gramas por quilo e um RB de 1 grama para cada 10 litros, eu tenho aqui que a quantidade de corante que foi para a fibra é igual a 0,4 gramas por litro. É só uma mudança, ok? Vamos supor que esse processo aqui foi feito em exatamente 1 quilo de tecido. Se foi feito em 1 quilo de tecido, foram utilizados 10 litros de água, certo? E nesse caso, inicialmente, foi utilizado 1 grama de corante por litro de água. Significa o quê? Que a gente tem, nesse processo, 10 gramas de corante. Esse valor aqui, a gente chama ele de C0, que é a quantidade, então, a concentração inicial de corante, 1 grama por litro. A diferença entre C0 e CF corrigido é o que sobrou no banho, não é? Porque aqui é a quantidade, lá, se eu for pensar, aqui é a quantidade que estava no banho, inicialmente, esse daqui. Daí eu tinha lá o tecido. Isso daqui é a quantidade que foi para o tecido. Então, um menos outro, a gente chama de CS. No nosso caso, aqui nós vamos ter 1 grama por litro menos 0,4 gramas por litro. Então, a quantidade de corante que sobra no banho é 0,6 gramas por litro. Tá, isso é muito importante em relação às unidades. Por quê? Por que é importante o RB? Primeiro, os cálculos são todos feitos em cima deles, certo?
E outra coisa importante é porque aqui eu tinha o meu CF em massa de corante por massa de quilo. E eu preciso converter ele para isso, certo? Então, a partir disso, eu tenho quanto de corante sobrou. Quando eu penso em quanto corante sobrou, eu tenho uma outra informação. Eu posso calcular o meu esgotamento. O esgotamento é a quantidade de corante que foi absorvido pela fibra, certo? Que no nosso caso foi 0,4, pela quantidade que nós tínhamos no processo. 1. Isso vezes 100 me dá o esgotamento. O meu esgotamento foi de 40%. O que isso está me dizendo? Está me dizendo que meu esgotamento foi muito baixo. O esgotamento é indicativo, então, de corante que sobrou no banho. Eu preciso aumentar essa quantidade que está indo para a fibra. Então, eu tenho um problema aqui de corante que não quer ir, ele não quer se movimentar. Então, eu tenho um problema cinético. Para fazer isso, nesse caso, a gente poderia colocar sal. Se eu coloco sal, eu posso ter isso daqui. Agora, poderia estar passando para... Vamos supor que fosse 8 gramas para cada quilograma. E com isso, nesse segundo exemplo, eu teria 0,8 gramas por litro. E no final, aqui seria 80% de esgotamento. Certo? Pelo meu sal. Isso daqui daria 80% de esgotamento. Então, quando eu coloco sal, eu tenho essa diferença. Mas se vocês olharem, outra coisa importante é isso daqui, ó. A inclinação das retas. A inclinação das retas me dá a informação de como esse corante está indo para o meio. Se eu tenho algo que está muito inclinado, ele está indo muito rápido. Se ele vai muito rápido, ao invés dele fazer isso, ele vai fazer isso daqui, ó. Por quê? Ele vai rápido, ele tampa e diminui o esgotamento, certo? Então, essa quantidade de sal, a gente tem essas relações. Aqui, transformando em número de esgotamento, então, eu tenho que o esgotamento ele pode ser escrito como CF corrigido por C0, certo? Então, é informação importante para mim, isso daqui. E isso daqui também pode ser escrito assim, C0 é igual a quantidade de corante na fibra corrigido mais a quantidade de corante que está no banho. Ok? Essas informações, elas nos dão essa ideia. Mas, muito importante, esgotamento não é indicativo de qualidade. Em que sentido? Eu posso ter um esgotamento de 80% e ter manchas. Certo? Então, eu posso ter esse problema. Por quê? Por causa da cinética de tingimento. Mas o esgotamento é um parâmetro de tingimento. Por quê? Porque se eu tiver um esgotamento, por exemplo, de 25%, meu processo está errado. Ele não é viável industrialmente falando. Então, por isso que o esgotamento também é uma coisa importante, mas ele não pode ser analisado tão só. Ok? Aqui, então, eu tenho um exemplo desse corante aqui. E ele me dá informações em relação à curva. Mas se vocês olharem aqui, não são curvas cinéticas, tá? Isso são isotermas. Opa, mas espera aí, o que são isotermas de tingimento? Elas se parecem com as curvas cinéticas, mas este eixo aqui é a quantidade de corante que sobra na fibra. Então, cada um desses pontos, é um experimento, certo? Não é, nesse caso anterior aqui, cada um desses pontos não era um experimento, aqui eu poderia dizer que é um experimento só. Agora, aqui, cada um desses pontos é um experimento com uma massa conhecida de corante. Então, aqui daí vem, eu tenho uma quantidade de corante na fibra e uma quantidade de corante que sobra. Aqui eu aumentei a quantidade de corante inicial, nesse daqui.
daí foi mais corante, ficou mais corante no banho, vai mais corante na fibra, e isso sucessivamente. Cada um desses pontos aqui, eu tenho a mesma quantidade de corante que foi inserido no início. Mas eu tenho quantidade de corantes diferente que sobra. Certo? Mas a diferença entre eles é a quantidade de sal que foi inserido. Que conforme fui aumentando NaCl, eu fui aumentando a quantidade que foi sendo absorvida, a quantidade que foi ficando na fibra. Tá? Então, isso é uma outra forma da gente pensar como calcular isso tudo. Tá? As isotermas, depois a gente vai entrar especificamente o que elas significam. Porque aqui as isotermas, a isoterma não é um parâmetro de tingimento. Mas a partir dela, você pode criar equações de tingimento. E essas equações te mostrarem como você pode ter processos com alto ou baixo tingimento. Certo? Então, essas curvas, elas acabam mostrando isso. Então, depois a gente vai ver o que significa esses dois parâmetros aqui. Tá. A gente já viu o efeito de um sal básico na fibra, que ela retarda, e de um sal neutro, que aumenta a velocidade. E agora, e se a gente tiver um sal ácido, o que ele faz? Primeiro, se você colocar um sal ácido, você tem ataque da celulose. Então, não é recomendado. No entanto, existem processos que fazem com que a celulose ela modifique a fibra. E um desses processos chama alvejamento. Esse processo ocorre devido à oxidação da fibra. Quando eu tenho um alvejamento, então aqui, essa oxidação ela ocorre devido à presença de H2O2. O H2O2, aqui, ele se decompõe formando H2O mais O2, certo? Aqui, então, nós vamos ter aqui só, ó, essa liberação desse O, ele pode oxidar os nossos grupos álcool. Então, por exemplo, normalmente os ataques, dependendo da quantidade do alvejamento, é muito difícil esses grupos aqui, esses álcools secundários, eles serem modificados, tá? Por quê? Porque eles estão dentro do anel glicosídico. Já esses daqui, eles estão fora do anel glicosídico, eles são mais acessíveis. Então, eles são mais acessíveis pela ação do oxigênio, que está sendo liberado. Quando ocorre essa modificação, esse grupo aqui, ele se torna um grupo... Primeiro, o O vai se tornar um grupo aldeído, na primeira oxidação. E, numa segunda oxidação ainda, pode se tornar um ácido carboxílico, certo? O que isso causa de diferença? A diferença é que ácidos carboxílicos ionizam mais rápidos do que OH. Então, por exemplo, se eu tenho que esse daqui agora passou a ser, devido ao alvejamento, o grupo OH, ele foi convertido em COH, e esse daqui também, vai significar que em pHs mais baixos, a ionização já vai ocorrer. Tá, mas o que significa isso? Vamos voltar aqui um pouquinho, que nós havíamos falado de ionização. A gente falou assim, que o grau de ionização, ele aumenta com o aumento do pH. Então, se eu aumento o pH, vai aumentando. Aqui o exemplo que eu dei, que era num pH neutro, eu teria só 1. Mas a partir do momento que eu tenho agora essa mudança aqui, num pH neutro, eu posso ter mais do que um grupo já desprotonado, que sofreu essa ionização. Ou seja, lá no primeiro caso, quando não tinha modificação, minha celulose estava assim. Já nesse caso, ela vai estar assim agora.
Vocês conseguem ver que a carga negativa aumentou devido a esse negócio, a essa mudança. Então, significa que eu já vou ter uma repulsão maior. Para eu fazer com que isso daqui não ocorra, o que eu vou ter que fazer? Eu sei que a ionização, ela aumenta conforme eu aumento o pH. Mas ela já está acontecendo em pH neutro. Então, o que eu vou fazer? É simples, é só pensar o raciocínio contrário. Se a ionização está sendo um problema e eu sei que ela aumenta quando aumenta o pH, eu vou fazer o quê? Andar para o outro lado. Eu vou diminuir o pH. Então, no caso, quando eu tenho esses casos, que é o caso especial de tingimento celulose com corante direto. Eu faço isso em meio ácido, certo? É esse o caso que eu uso em meio ácido. Então, lá no nosso outro exemplo, nosso primeiro caso, o caso do tingimento guarani utilizando um tecido qualquer de algodão, em nenhum momento leva em consideração o substrato. E em meios industriais, se isso daqui foi feito errado, ou foi feito de forma excessiva, você vai descobrir lá no tingimento e vai manchar. Ou o seu esgotamento vai ser baixo. Possivelmente seu esgotamento vai ser baixo porque se tem uma repulsão muito alta, devido ao pH estar em um pH onde a ionização já ocorreu, a desprotonação. Então, aqui também levamos em consideração, no nosso tingimento industrial, quais são os processos que foram feitos na fibra. Não é só colocar água, corante, a gente já viu que mudar o pH é muito importante. Certo? Então, é um outro parâmetro que a gente começa a pensar. E, então, a gente vai agora pensar, e se tivesse essa modificação na fibra? Nós vamos ter corante desprotonado, fibra agora com carga mais negativa, continua sendo aniônio, continua sendo aniônio. Se eu colocar NaCl, Na+, poderia me resolver, porque ele vai neutralizar a fibra. Mas a quantidade que eu vou ter que fazer isso vai ter que ser bem mais alta. Se eu colocar... Então, esse cara tem que ser alto, então fora de questão. Se eu colocar aqui Na2CO3, a minha barrilha, o que ela vai fazer com o pH? Deixar o pH mais alcalino. Se ela deixa o pH... Vamos mudar de cor aqui. Então, se o pH se tornar mais alcalino, maior a desprotonação. Esse também se tornaria ao menos. Então, maior ainda repulsão. Então, o esgotamento nosso ia estar cada vez menor. Se agora eu uso um corante ácido, um sal ácido, eu estou fazendo o quê? Tornando meio ácido. Estou diminuindo o grau de ionização, porque eu estou aumentando H+ no meio. Então, agora aqui, se eu estou aumentando H+ vem para cá, H+ vem para cá. A repulsão diminui. Eu neutralizei a fibra também, a mesma coisa que esse ia fazer, mas a quantidade ia ter que ser muito alta. E agora o meu corante, ele volta para cá. Então, e essa afinidade é aumentada. Certo?
Então, aqui eu tenho o exemplo estes 3 exemplos que a gente deu, aí, que a gente conversou, aliás. Nós falamos de como tingir algodão, celulósica, em meio ácido, que é o chamado caso especial, em meio básico, que é quando eu quero retardar o corante, quando esse corante, então, ele tem muita afinidade, e em meio neutro, que é para aumentar a afinidade. Então, aqui nesse caso, aumenta a afinidade. Nesse caso aqui, diminui a afinidade. E nesse outro caso aqui, também queremos diminuir... Ah, não, desculpa, aqui também queremos aumentar a afinidade. Nunca podemos pensar nisso isolado. Temos sempre que pensar em qual é o corante. Certo? Juntamente qual é o corante, eu tenho que pensar em como a fibra está. Se eu penso em qual é o corante, lembrando que a gente tinha classe de corantes A, B e C, que nos dão também uma relação de temperatura, que é outro parâmetro de tingimento. A temperatura ela muda de acordo com o corante. O sal muda de acordo com o corante. Com exceção desse caso, que é no caso que a fibra mudou. Por isso, então, que fixar uma temperatura para todos os processos é impossível. Nós temos que pensar nisso como um processo geral. Ok? Como que esses parâmetros eles influenciam no meu tingimento? Tá. E então, por exemplo, quando eu quero aumentar a afinidade, é só colocar cloreto de sódio e beleza. Eu não tenho que pensar em termos de quantidade e dosagem. O que a quantidade e dosagem influenciam? Vamos lá. Vamos primeiro pensar em termos químicos. O que acontece se eu coloco isso daqui em água? É a mesma coisa. Isso em água, eu tenho corante, SO3 menos. E isso daqui? Celulose, sem modificar, não estou considerando que ela foi modificada. Tem isso daqui, ocorrendo a repulsão. Isso daqui em água. Isso daqui tem uma característica de se aproximar para neutralizar. Tá, e se tiver em excesso? O que vai ocorrer? O excesso, a gente está falando que tem um monte de Na+ no meio. Esse Na+, ele é absorvido pela fibra. Tá, mas se agora toda a fibra já foi neutralizada e a gente tem Na+ demais, o que vai acontecer? Ele vai começar a neutralizar quem? Corante. Então, eu vou ter aqui várias moléculas de corante. Certo? E essas moléculas passam a ser neutralizadas. Mas parte do sal é consumido pela fibra. Então, parte do sal é consumido pela fibra. E outra parte é consumida, então, aqui, pelo corante. Mas você não vai ter aqui íon de sódio para todos os corantes, porque você não pensou que ia para o corante. Você está querendo neutralizar a fibra. Então, o que vai acontecer? Agora nós vamos ter uma segunda interação, porque o corante vai começar a criar interação pelo próprio corante. Então, eu vou ter aqui um caso dimolecular ou mais. Quanto maior a quantidade de corante que sente a atração pela molécula do corante aqui, nós vamos ter uma formação de agregado. Esse agregado, ele vai se movimentar junto. Então, ele vai ter uma velocidade cinética menor do que esse daqui, que está sozinho. Então, você vai começar a ter uns pontos no tingimento, lá no seu tecido, que são agregados. E outros pontos lá no seu sistema de agregado que não consegue ir para a fibra. Então, você mudou uma coisa que a gente chama difusidade do corante. Quando você muda essa difusidade,
você está fazendo é o seguinte. Vamos pensar num gráfico que fosse quantidade de NaCl por a difusidade do corante. Conforme você vai colocando corante, a sal, ele vai fazendo com que mais corante se difunda mais rápido. Por quê? Porque o corante, ele é atraído pela celulose. Se essa celulose, ela está com toda a carga aqui neutralizada, o corante ele vai para a celulose facilmente. Se minha celulose não está neutralizada, aqui, ele tem mais dificuldade, ele vai mais devagar. Então, conforme eu vou aumentando a quantidade de sal, que no caso a gente está usando sal neutro, eu vou neutralizando isso. Então, o corante vai tendo mais afinidade, ele vai tendo mais essa força motriz para se deslocar. Até que vai chegar um momento onde eu não vou ter mais o Na só na celulose. Ele vai começar a ir para o corante. Então, esse corante vai começar a se ligar com o Na e vai perder essa difusão. Então, esse gráfico aqui, ele representa esse ponto ótimo, indicando que a quantidade de sal excessiva começa a causar problemas de tingimento. Então, a quantidade excessiva de sal pode causar problemas aqui de esgotamento, porque vai diminuir o esgotamento. Ah, mas como diminui o esgotamento? Porque mais corante vai ficar ali aglomerado sem querer ir para o tecido. Outro problema que pode causar, alguns aglomerados que são menores, eles vão para o tecido, mas eles não conseguem se difundir bem. Então, além de problemas do baixo esgotamento, podemos ter também manchas escuras. Por que manchas escuras? Porque aqui você tem um ponto onde você tem muito corante, certo? Então, esse comportamento do sal pode nos levar a isso. Tá, outro tipo... Então, isso daqui está relacionado com a quantidade de sal. Mas nós podemos ter uma relação também aí em relação à dosagem do sal, problemas cinéticos. O que seria essa dosagem de sal? A gente já sabe, vamos pegar o mesmo gráfico, aqui mesmo gráfico não, a gente vai pegar um gráfico cinético, onde aqui eu tenho tempo por quantidade de corante na fibra, certo? Então, aqui eu tenho uma curva que não colocou sal, ela ficou assim, sem sal. Agora eu vou colocar uma dose única de sal. Então, todo sal, eu sei quanto de sal eu tenho que colocar, uma quantidade certa, uma quantidade que não vai me dar problema. Fez isso. Com sal. Sal, aqui, e foi, nesse daqui, uma dose única, lá no início. A gente chama de all-in. Então, colocou sal lá no início, fez isso. Quando você coloca, tá vendo? Essa é a questão de inclinação, ó, que a gente está falando. Quando você coloca esse sal, ele vai mais rápido. Tá, mas espera aí. Se eu quero aumentar essa cinética, mas eu queria que ele aumentasse, mas não aumentasse muito. Ao invés de eu colocar uma dose única, eu posso fazer dosagem. Então, eu coloco lá 1/3 de sal. Primeiro, coloquei 1/3, ele fez isso. Depois, de um certo momento, eu coloco mais 1/3. E, por fim, mais 1/3. Cada um desses pontos aqui é uma inserção de sal, que a gente chama de inflexão. Por que o sal ele provoca esses pontos de inflexão? Porque ele está atuando sobre a fibra. Aqui, a primeira quantidade que você colocou, está vendo aqui a inclinação? Ela é menor. Ela é maior do que o sem sal, mas ela é menor do que a dose única. Por quê? Porque menos fibra, menos grupos OH, que agora foram convertidos em O-, vão ser neutralizados. Porque você tem uma menor quantidade de Na+, no meio livre. Então, aqui não são todos que vão conseguir ser neutralizados. Ah, então aqueles que foram neutralizados, aqui ela começa a entrar em equilíbrio, porque começa a voltar a ter repulsão. Daí você insere de novo sal.
Daí volta a crescer. Daí depois ele vai entrar de novo, ter repulsão, porque o corante vai começar a entrar na fibra. Daí você insere mais Na+, para que ele estabilize de novo. E aqui no final, tá, mas por que que o dosado, se eu for pensar, ao final eu tenho mais quantidade de corante na fibra? Porque ele permite que mais corantes entrem na fibra, porque ele não está fazendo com que seja rápido. Então, ele permite um acomodamento molecular melhor desse corante na fibra. Então, por isso que quando você dosa em parcelas, você consegue ter um efeito também melhor. E com isso, ao final do processo, você tem duas coisas interessantes. Você tem um bom esgotamento, um esgotamento, então, maior do que esse outro, e, ao mesmo tempo, uma igualização maior. Porque esse esgotamento ele só foi possível devido ao corante estar bem distribuído na fibra. Então, são dois pontos que a gente pensa em processo. A partir do momento que eu conheço meu corante, a partir do momento que eu conheço minha fibra, eu começo a desenhar meu sistema. O corante, ele demanda temperatura. Isso daqui também, está vendo que todo gráfico está relacionado com o tempo? E a gente chega a um momento onde esses gráficos sempre estão retos. Isso chama, então, é o tempo de tingimento. Você pode acelerar esse tempo de tingimento. Está vendo que esse daqui ele entrou em equilíbrio aqui, ó. Já esse segundo, o que estava sem sal, ele entrou aqui. Por quê? Porque a gente inseriu um produto químico acelerando a reação. Certo? Então, tá vendo que aqui o tempo foi diminuído? Em relação aqui, eu tive um tempo diminuído, uma maior quantidade de corante na fibra, certo? Mas nesse daqui eu poderia ter problemas de igualização. Então, eu sempre tenho que pensar, igualizações boas vão demandar também maior tempo de processo, tá? Então, aqui nós chegamos, então, a um ponto em que, quando eu falo parâmetros de processo, eu não estou falando só de pH, eu não estou falando só de tempo, eu não estou falando só de temperatura, eu não estou falando de tipo de corante. Eu estou falando, além de tudo isso, como inserir os produtos químicos. O que, para mim, também se torna um parâmetro. Além de ser um parâmetro, ele chama até de nome de processo. É um processo, ou ele vai ser dosado, ou é um processo all-in. Ok? Todo corante é igual? Não. A gente já falou isso. Eles são separados. Classe A, B e C. Tá. Mas, além disso, existe alguma coisa? Ah, vamos pegar pelos nomes. O que é um corante direto da classe A? São chamados autorreguladores. O que é um corante da classe B? São chamados corantes aqui, os controláveis por sal. O que é um corante da classe C? Controláveis por temperatura. Essas formas aqui de definir eles é uma forma que a gente acaba utilizando muito na indústria. Mas por que eles são chamados autorreguladores? São corantes de massa molar pequena, dentro do grupo do direto. Se ele tem uma massa molar pequena, então ele tem uma boa migração, ele se movimenta bem. Se ele se movimenta bem, eu não preciso alta temperatura para atingir. Normalmente é feito de 60 graus a 80 graus, esse tipo de tingimento. Esse daqui, por exemplo, é feito de 80 a 100 graus. E esse daqui é acima de 100 graus, certo? Então, a temperatura também está relacionada com esse corante, por isso que eles não são todos iguais. Mas por que esse é chamado controlável por sal e esse controlável por temperatura? Porque, primeiro, esse daqui significa que se você pode controlar o esgotamento dele inserindo sal. Esse daqui, se você insere sal nele, você vai ter que inserir, mas se você insere parcelas muito grandes ou uma dosagem única, ele aumenta a velocidade muito rápida de tingimento. Então, ele mancha.
Porque a gente já falou que aumento da velocidade rápida faz com que o corante ele vá muito rápido para a fibra, e então ele causa um efeito de obstrução, e ali vai se acumulando corante e a gente tem uma mancha escura. Esse corante aqui seria mais ou menos a seguinte coisa. Quando eles são, então, sensíveis a sal. Os corantes da classe C são sensíveis a sal, por isso são controláveis por temperatura. O que significa um corante sensível a sal? Vamos lá, vamos voltar aqui para os nossos gráficos. Eu tenho tempo por quantidade de corante na fibra. Eu tenho um corante A, que eu coloco aqui 1% SPM de NaCl, ele faz isso. Certo? Esse outro corante, eu coloco um SP aqui de NaCl, ele faz isso daqui. Qual que é a diferença dos dois? A cinética, tá vendo? Essa cinética é muito maior. E aqui a gente diz o seguinte: toda vez que eu colocar 1% SPM de cloreto de sódio em um determinado sistema e verificar o esgotamento, e esse corante com 1%, ele chega aqui, desculpa. Ele chegar. Eu vou mudar em relação ao tempo, eu vou colocar aqui quantidade de corante, fica mais fácil. Ó, quantidade. Não precisava ter apagado tudo. Que vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui é a corante da fibra, normal, aqui vai ser sal. Certo? Aqui é 1%. Tá? Então, toda vez em um sistema, se eu colocar 1% de sal, esse corante aqui, ele tiver um esgotamento. Aqui vou colocar esgotamento, tá? Ao invés de para a gente não precisar fazer a conta. Só para facilitar o nosso entendimento. Então, é um gráfico de quantidade de NaCl pela quantidade de esgotamento, certo? Então, toda vez que eu tiver um processo onde a inserção de 1% de sal me provocar um esgotamento maior que 50%, significa que eu não consigo controlar esse tingimento com sal. Porque qualquer quantidade de sal oscila muito grande. Certo? Então, são chamados sensíveis, corantes sensíveis a sal. Porque se eu tento, então, vou fazer uma dosagem, e essa dosagem, na primeira, já faz essa cinética muito rápida, ele já vai manchar. Então, é melhor eu pensar em aumento da temperatura, para que as moléculas agitem mais e consigam penetrar no corante, na fibra, certo? Então, por isso que corantes não são iguais, corantes dependem de temperatura, corantes são sensíveis a sal, dependendo da característica do corante. Por isso que aquele primeiro caso, que é o caso utilizando água e o corante só, não pode ser visto como industrialmente, porque todos os outros parâmetros, eles estão sendo deixados de lado. E todos esses parâmetros são que a gente pensa em termos de indústria, certo? E agora, então, já que a gente falou tanto de parâmetro, como que é o processo químico, vamos falar de como que acontece como acontece esse processo na indústria. Agora a gente vai pegar o seguinte, a gente vai pensar a seguinte coisa. Nós temos o processo, já sabemos o que ocorre lá dentro do processo, o que cada mudança de parâmetro faz, por exemplo, se eu aumento a temperatura, o que pode provocar? O que ocorre se eu, pensando no esgotamento? Se eu mudar o pH, o que pode ocorrer? Tudo isso. Agora a gente vai pensar tudo isso acontecendo dentro de um sistema. E a primeira coisa importante para a gente pensar dentro desse sistema é uma coisa que chama máquinas. Porque o tingimento ele tem que ocorrer em algum processo. Ele tem que ocorrer dentro de alguma coisa, certo? E ele vai ocorrer dentro de máquinas de tingir. Essas máquinas, se eu for pensar em termos industrialmente falando, eu, enquanto engenheiro, eu também tenho que saber como que eu calculo a quantidade de máquina ou tipo de máquina que eu uso para determinar o tingimento. Aqui a gente está falando do caso específico do tingimento
com corante direto em fibras celulósicas. Daí, esses processos, aqui, essas máquinas, a gente tem alguns controles que tem que ser feito nelas. Será que são controles todos iguais? A gente só pensar, vou pensar então que sempre vai ser temperatura, tudo mais. Mas eu não tenho que pensar especificamente qual que é esse tipo de máquina, quais são esses parâmetros de máquina, como que é essa máquina. E por fim, eu sei qual é a máquina, eu sei os controles de processo em relação à máquina. Após, então, tingir, acabou o processo de tingimento em si? Não, porque eu preciso lavar, eu preciso pensar se ele fixou. Daí aqui vai entrar um outro conceito, que são as curvas de fixação. Certo? Então, agora a gente vai discutir cada um deles. Ok? Então, a primeira coisa, vamos levar em consideração que eu tenho 400 quilos de corante, de malho, 100% algodão. Agora, a gente saiu lá daquele caso, que era fazendo em casa. Certo? Então, agora vocês vão começar a perceber que eu tenho mais informações. Porque lá a única informação que você tinha era: pegue o frasco, dissolva em 1 litro. Você tinha 20 gramas de corante e você ia colocar em 1 litro. E você ter 1 litro de banho, 20 gramas por litro, certo? De corante. Ele falava que você ia ter que fazer isso em 30 minutos e a temperatura era fervendo. Mas ele não falava, por exemplo, coloque o tecido já na temperatura inicial, ou coloque o tecido primeiro na água e deixe o tecido ferver com água e depois acrescente corante. Ele te dava a ideia, era solubilize o corante, coloque na fervura, coloque o tecido e deixe 30 minutos. Mas aqui você não sabia quanto de tecido que tinha, porque eu vou lá na minha casa, eu faço isso e coloco uma camiseta. Algum outro, por exemplo, outra pessoa vai lá e pega 2 camisetas, ou 3 camisetas, 4 camisetas e assim por diante. O negócio é, a cor vai ser a mesma da minha e de uma pessoa que colocou 10 camisetas? Não. Por quê? Porque agora nós temos mais massa e menos corante. Mas lá, aquele rótulo não levava isso em consideração. Mas nós, no processo industrial, nós vamos ter que levar, então, a quantidade de substrato que nós vamos tingir. E para nós, se o que a gente quer é colocar corante nesse substrato, a gente vai calcular a quantidade de corante em relação ao substrato. Se eu tenho 400 quilos de corante, a minha massa de corante é dado pela massa do tecido, certo? Vezes a quantidade de corante, que é o SPM de corante. Então, eu tenho 400 vezes 1%. O que me dá que nesse processo eu usaria 4 quilos de corante. Esse processo é um processo de RB 1:10. O RB 1:10 me diz que a cada volume, o volume de banho, então, para cada 1 quilo, 10 litros. Então, eu tenho que o volume de banho, se eu sei que a cada 1 quilo são 10 litros, é 4.000 litros de banho. Eu sei que concentração é dado massa por volume. Com isso, eu sei que a concentração inicial de corante é dada por 4 quilos, que são 4.000 gramas, dividido por 4.000 litros. Esse processo, então, é um processo de 1 grama por litro. Tá vendo como a diferença aqui? Por quê? Porque aqui ele coloca um valor tão alto para garantir que a quantidade que você vai colocar vai dar certo. Entendeu? Então, ele não está pensando, ele não leva em consideração quanto que você vai usar de substrato têxtil, mas ele coloca uma quantidade lá na receita para que ele garanta que sempre vai dar certo. Independente aí, ele não quer saber se aquilo vai ser jogado fora. Porque é pouco, não tem problema. Claro, se todo mundo fizesse e tal, teria um grande problema ambiental. Mas na indústria a gente está falando de 4.000 litros. Se eu fosse pensar, se esses 4.000 litros tivesse 20 gramas por quilo, eu usaria, no caso lá, 20 quilos de corante. Então era uma outra coisa. Ele me diz que eu posso usar de 1 a 25% SPF
Tá, por que aqui é SPM e aqui é SPF? Aqui é sobre o peso, que é errado o peso, mas infelizmente aqui usa, porque teria que ser massa, né? Sobre o peso do material. O meu material é 400 kg, por isso que a gente faz isso. E aqui, SPF é sobre o peso da fibra, que é o meu material. Mesma coisa, tá? Então não tem problema nenhum. Vamos pensar que seja 1%, eu vou usar. 1% de 400 vai dar... Ah, vamos usar 1%, não, porque 1% é a quantidade corrente. Vamos colocar aqui pelo menos 2% que a gente vai usar, tá? 2%, então, de sal me equivalem a 8 quilos de sal. A temperatura inicial vai ser de 40 a 50, então se insere metade do sal. Ao chegar a 100 graus Celsius, insere a outra metade. Então, meu processo de tingimento, eu posso escrever assim. Aqui eu tenho tempo. Processos de tingimento sempre vão ser escritos como um gráfico, onde eu tenho tempo aqui por temperatura, tá? Sempre gráficos de tingimento vão ser assim. Então, vamos lá. Qual a temperatura que começa? 40 a 50. Tá aqui, 40 a 50. Aqui ele não fala nada que permanece por tanto tempo durante 40 a 50. Não, só começa. Daí ele sobe até 100 graus. E depois de 100 graus, então aqui foi... É 1 hora. Daqui a aqui, ele não me disse quanto que é. Tem um erro aqui, então, que ele não me falou. Depois aqui ele fica 1 hora. Certo? Então aqui, isso daqui aqui é 60 minutos. Tá, vamos considerar que isso daqui é... Começou lá a 40 graus, chegou aqui a 100 graus e subiu a 2 graus Celsius por minuto, certo? Então aqui foram 30 minutos. Essa informação aqui deveria constar aqui, tá? Mas infelizmente eu esqueci de colocar. Então considerem aqui que esse processo foi feito a 2 graus Celsius por minuto. Então aqui eu tenho meu gráfico de tingimento, mas está faltando algumas informações nesse gráfico. Uma informação é isso daqui. Então eu tenho um produto aqui, que foi inserido, que é o produto A, que é isso daqui. Juntamente com o produto A, foi inserido um produto B. Mas aqui no B, eu vou colocar que foi metade de B, porque B é sal. E depois que ele chega aqui, ele está falando aqui, ó, então se inserir metade de sal. Então, inserir no início do processo, metade de sal. A outra metade, você só vai inserir quando ele chegar aqui. Então, aqui, insere mais meio de B. Após isso, após essa 1 hora, eu vou enxaguar. Então, o que ocorre nesse processo? Após 1 hora, eu faço isso daqui, que significa que eu soltei toda a água, e agora eu vou começar a enxaguar. Ele não me falou qual que é a temperatura de enxágue, então eu vou pensar que é a temperatura ambiente. Vou fazer um enxágue aqui em temperatura ambiente. Vou pensar que vou colocar um enxágue só. Não, vamos diminuir esse enxágue. Enxágues, colocar 3 enxágues. Colocar 3 enxágues de 10 minutos cada um deles. Certo? Então, todo esse processo aqui, ele demorou 30 minutos para subir até 100 graus, demorou 1 hora em equilíbrio, depois eu esgotei, que isso daqui, vamos colocar aqui, isso foi 5 minutos, e depois, então, eu tive 3 enxágues de 10 minutos. Cada um desses enxágues aqui, eu tenho também um tempo de esgotar. Eu vou colocar que todo enxágue é feito com o mesmo volume de água, tá? Estou colocando que cada enxágue vai ser feito com 4.000 litros. Então, aqui sempre, se é com a mesma quantidade, é 5 minutos. Então, todo esse processo meu vai demorar 30, 90, 95, 105, 110, 120, 125, 135, 140 minutos. Essa minha máquina aqui, então, ela demora 140 minutos para fazer isso. Certo?
Aqui eu estipulei só que o enxágue era com 4.000 litros, mas pode ser com menos. É só para a gente ficar no mesmo tempo daqui até aqui. Ah, mas por que eu tenho que considerar esse tempo? Porque esse tempo é o tempo que a máquina demora para esgotar. 5 minutos é claro que é alto, a gente está jogando alto, mas é só para a gente ter uma ideia de quanto demoraria para atingir, certo? Então, esse seria o processo industrial. Agora, se eu pensar lá no gráfico de tempo por quantidade de corante na fibra, em relação a isso daqui, como que ele seria? Eu teria o seguinte gráfico. Vou colocar aqui, isso daqui é 30 minutos, né? Ele ia fazer isso, certo? Essa subida aqui, ela é assim, inclinada, por causa que eu tenho aumento da temperatura. Depois ele chegaria no estado. Aqui, eu acabei virando antes, deixa eu só voltar. Eu teria, então, isso daqui. Nessas 3 horas, eu não tenho mais aumento da temperatura, então ele começaria a entrar no equilíbrio. Mas eu coloco sal. Então ele volta, faz isso de novo. Até que depois ele entra em equilíbrio e tinte, certo? Então esse daqui seria o meu gráfico de tingimento. Esse ponto aqui é um ponto de inflexão mostrando a inserção de produto. Ele estava buscando já o equilíbrio, mas você insere o produto, fazendo com que ele esgote mais. Essa palavra equilíbrio, ela se remete à temperatura. E quando eu levo para cá, equilíbrio se remete a esgotamento, tá? Ok? Então, eu tenho esse gráfico em relação à cinética, como que isso está se comportando, e tenho esse gráfico de processo que eu penso em relação a como que isso está acontecendo. E essas informações que eu tenho aqui são minhas informações, são os meus cálculos de processo, tá? Agora, se eu pensasse aqui nas minhas máquinas, vamos usar esse mesmo exemplo, que eu tenho uma máquina, certo? De tingir. Aqui estava escrito que tinha um RB, 1 para 10. Então, a primeira coisa é eu entender o que significa máquinas que apresentam RB. Significam máquinas que têm uma coisa que a gente chama, são máquinas de processos por esgotamento. Quando a gente tem um RB, aqui sempre o RB é diferente de 1. Quando eu tenho RB sempre igual a 1, eu estou falando de máquinas que se chamam fular. São os processos por fulardagem. Então, isso aqui são processos semicontínuos. E contínuo. Aqui, o outro é o processo chamado processo por batelada, certo? Nesse processo por esgotamento, que é onde hoje eu quero chamar atenção para esse tipo de processo, nós temos algumas máquinas. São os JET, principalmente, para as barcas, e aqui os jiggers. Jigger é utilizado quando eu processo tecido plano, barca e jet, a gente está falando de malha. A característica dos 3, eu tenho que o tecido, ou malha, ele fica bastante tempo em contato. Tecido, malha, muito tempo em contato com a solução com corante. O que significa muito tempo? Eu estou falando aqui um processo de, até aqui então é a parte que é onde nós temos o corante, de 90 minutos. Certo? Então, esgotamento, ele tem essa característica de bastante tempo. Fulardagem, a gente está falando, às vezes, de minutos, de segundos, aliás, ou minutos. É muito rápido, é um contato muito rápido, certo? Então, por isso é uma batelada. Ele vai em um tempo bem maior, tá? Aqui, a diferença entre os 3 é o jet. Na construção dessa máquina,
eu tenho que o tecido dentro da máquina, ele está em movimento, e o banho também está em movimento. Certo? Enquanto a barca e o Giger, eles são mais antigos, é claro, e a gente tem, então, aqui, deixa só, então, tecido e banho em movimento. Já nesses dois, eu tenho que o banho, ele é estático, o tecido que fica passando dentro dele. Certo? Então, aqui, banho estático, e aqui eu tenho tecido em movimento. Certo? Eu vou mostrar para vocês essas duas esses exemplos de máquinas, tá? Eu quero só mostrar a figura para vocês. O que seria uma barca? Esse é o exemplo de uma barca, certo? Então, eu tenho aqui o tecido. Eu tenho aqui o exemplo da barca. Eu tenho aqui o tecido. Ele fica rodando, passando por aqui, certo? Esse aqui é um molinete. Aqui são os guias. E o material aqui, ele vai passando. E ele fica aqui acumulado, certo? Para garantir esse contato. Ok? E aqui é um exemplo dela. São várias cabeças, ela tem várias cabeças. Tá? Isso daqui é um exemplo de um jigger, aqui que são para tecido plano. Então, é uma máquina que fica enrolando e desenrolando tecido. Enrolando e desenrolando tecido. Aqui é um exemplo dela real. E aqui eu tenho como que é um jet. Esse daqui é um jet redondo, tá? Aqui, o tecido fica aqui dentro. Aqui, ó, o tecido então fica aqui dentro passando, mas o banho vai acompanhando esse tecido. E a gente tem aqui, então, o tecido fica em movimento, o banho fica em movimento, e aqui, então, eu tenho um exemplo de um jet, certo? Daí a gente tem tipos variados de jet. Nós temos airflow, soft flow, e assim por diante. Mas isso agora não interessa para nós. Então, essas máquinas, elas têm construções diferentes, então elas têm parâmetros diferentes, tá? Vamos lá. Vamos falar, a máquina mais utilizada para esse corante, direto, na celulósica, são as barcas. A barca é uma máquina que tem uma característica de ter um RB muito alto. Normalmente ela tem RB de até 1/40, certo? No tingimento, muitas vezes, aqui a gente pensa de 1/10 a 1/20 os nossos limites. A barca é uma máquina, como vocês viram, ela tem um molinete aqui, um guia aqui, e ela tem uma forma assim, trapezoide. O tecido, ele fica passando aqui. Então, isso daqui é uma barca, certo? Nós temos alguns pontos importantes em relação à barca. Porque, se eu for pensar na barca, esse tecido parado aqui, se eu tiver um corante que tem alta afinidade, ele pode manchar. Se eu tiver, então, um tecido, um corante com alta afinidade, e nesse processo inserir sais do tipo neutro, eu posso aumentar ainda mais as minhas manchas, porque eu estou aumentando a minha afinidade. Então, se eu pensar, muitas vezes, em corantes da classe A mais sal, eu posso manchar, se eu coloco aqui.
Agora, se eu pensar em um corante que é mais lento, que é maior, por exemplo, um da classe B ou C, qual seria o melhor? O melhor é o seguinte, a barca é uma máquina aberta. Então, você não pressuriza. Então, você não consegue pressurizar. O que significa você não consegue pressurizar? Que significa que você não consegue atingir a maior que 100 graus Celsius. Porque se você pressuriza, a água não se evapora a 100 graus Celsius, né? Então, se você não pressurizar, a 100 graus Celsius ela evapora. O que significa? Corantes da classe C também não devem ser utilizados. Então, qual é o melhor corante para barca? Classe B. Por quê? Porque são maiores do que o A, então eles têm menor velocidade para atingimento, e eles conseguem, então, se espalhar melhor. Certo? E juntamente com isso, a barca, você pode ter um controle de velocidade para melhorar isso. Quanto maior essa velocidade aqui, vamos supor, quanto mais rápido ela está trabalhando aqui, ela acaba fazendo com que esse corante, vamos pensar o seguinte aqui, ó. Vamos pensar que eu tenho aqui, isso daqui seria o tecido. O tecido aqui, ele está na forma de corda, tá? Pensem num tecido, desculpa, uma malha. Uma malha tubular, certo? Normalmente tinha malha tubular. E essa malha tubular, ela está bem junta. Então, fica parecendo uma corda. É por isso que chama tecido em corda. Vamos pensar o seguinte, eu tenho dois exemplos. Eu quero observar isso daqui, só. Esse quadradinho aqui dentro. Vamos pensar que isso daqui esteja numa velocidade x. E o de baixo numa velocidade y. A velocidade y é maior que a velocidade x, tá? Aqui, se eu for pensar nesse quadradinho, analisando ele, o fluido que está aqui dentro, e o fluido que está aqui dentro, esse fluido, por ter uma velocidade maior, ele se espalha mais. Conforme, então, está puxando uma velocidade maior, porque eu estou fazendo isso, estou puxando, certo? E aqui, essa é a direção, então, que dá a velocidade, as setas pretas. E as setas, vamos pegar aqui, amarelas, são a direção do fluido. Então, quanto maior aqui, se a gente for pensar em termos vetoriais, eu tenho um vetor para cá e o outro para cá, certo? Então, quanto maior a diferença entre esses dois, maior é o espalhamento. Então, esse controle de velocidade, ele pode te ajudar na igualização. Então, a velocidade pode ajudar na igualização da malha processada em barca, certo? Então, aqui, estão vendo que tudo aquilo que a gente falou sobre qual era o tipo de corante, se tinha que colocar sal, se não tem. Também, agora a gente pensa em relação à máquina que a gente está utilizando. Professor, mas só tem um tipo de máquina? Não. Aqui a gente vai pensar em quais são as máquinas mais utilizadas e como que isso está sendo utilizado. É claro, se eu fosse tingir num jet, seria bem melhor, porque o tecido está em movimento, o banho está em movimento, mas jets são máquinas muito mais caras, tá? Então, aqui a gente tem essa característica, ok? Aqui em relação ao fular, é o seguinte, o fular, os parâmetros dele são diferentes. Primeira coisa, a construção dele é diferente. O fular, você tem lá uma cuba, certo? Ou uma tina, que o tecido passa por ela e depois ele vai espremer. Certo? A primeira coisa que tem em relação ao outro é RB, processo por esgotamento, RB é 1 para 1. Certo? Normalmente, esse tempo, então, aqui de contato do tecido com a solução é um tempo bem curto. Então, a concentração de corante, aqui nesse lugar, ela tem que ser alta. Eu tenho que pensar em outros auxiliares também aqui.
porque esse tempo é curto. Então, eu tenho que garantir que esse corante está bem solúvel. Eu tenho que garantir que a fibra ela vai estar bem aberta. Então, muitas vezes a gente também usa ureia para melhorar a solubilidade do corante, certo? E para fazer com que ele entre, então, mais facilmente na fibra, seja dissolvido mais fácil. Então, aqui eu estou pensando em outras coisas. Essa espremedura aqui, ela é um parâmetro de processo também, que a gente chama de pick-up. Pick-up é a relação, então, de massa úmida menos massa seca dividido pela massa seca, né? Ou seja, o que é a massa úmida? A quantidade que está saindo aqui. Se entrou, por exemplo, 1 quilo aqui, aqui vai sair, porque ele passou no banho, ele vai sair com 1,8 kg. Então, eu tenho que meu pick-up é 1,8 menos 1 dividido por 1. Isso vezes 100. Então, eu tenho um pick-up de 0,8. Um pick-up de 80%, né? Nesse exemplo aí. Ou ele pode ser reescrito de uma outra forma. Usar número decimal. Ele é 0,8. Ele representa 0,8 litros de solução para cada quilogramas de tecido. Certo? Que é isso daqui que a gente está vendo. Tá vendo? Eu tinha 1 quilo de tecido. Eu saí com 1,8 agora quilos. Significa que o quilo de tecido ele não mudou, ele continua a mesma coisa. O que a gente teve foi 0,8 litros de solução. Então, ele se torna um outro parâmetro de processo. Tá? Aqui, então, essa espremedura ela se torna muito importante. Aqui, nesse momento, e aqui a gente não tem, a gente tem temperatura. Aqui é importante que isso também não varia a temperatura. Porque variar a temperatura, agora a gente vai falar que nessa região aqui, se houve uma variação, a difusão do corante ele vai ser de um jeito. Se variou aqui para mais ou para menos, vai ser diferente. Então, a gente vai ter como se fosse um tie-dye. E a gente está falando que isso daqui, por exemplo, tem 10 mil metros. Então, nos primeiros 1.000 metros, a temperatura estava mais alta. Então, foi mais corante para a fibra. Depois oscilou. Agora foi menos. Isso daqui é um defeito que chama tie. Que é como se fosse esse degradê, tá? Então, o fular já são máquinas diferentes. O fular são máquinas que visam a alta produção. Porque você tem uma velocidade aqui, certo? Que vai passar o tecido. Então, são velocidades altas, por exemplo, 20 metros por minuto passando de tecido aí. Então, são máquinas com outra construção. Quando eu falo máquinas com outra construção, então a forma de verificar o volume de banho, formas de verificar a massa de corante para calcular, é diferente do esgotamento. Então, aqui eu tenho esgotamento, é diferente de fulardagem. Certo? Então, eu tenho massas diferentes. Porque aqui eu vou ter uma massa maior, volume de banho diferente. Agora, tem a influência do pick-up. Eu tenho que ter uma dosagem constante de produto, porque eu tenho lá, aqui está o meu recipiente, o meu tecido fica passando aqui. Tem lá 10 mil metros que vai passando. Então, parte está passando e está arrastando. Agora, eu vou ter que colocar aqui produto. Certo? Então, eu tenho dosagem de todo a minha solução aqui. Essa dosagem, ela depende das características do corante. Porque eu posso ter um reforço aqui de corante, ou seja, tem que colocar uma concentração maior do que está aqui para garantir que vai estar a mesma coisa. Tá? Então, essa dosagem ela tem uma relação direta com velocidade.
Então, o processo de fulardagem, ele muda totalmente o conceito do que é o esgotamento. É totalmente diferente do que é esgotamento. Mas, em termos químicos, continua a mesma coisa. A interação corante-fibra é a mesma. A relação de pH é a mesma. Não vai mudar. O que a gente está mudando é a tecnologia. Um está atingindo pelo processo de esgotamento, uma máquina, por exemplo, barca, e aqui pode atingir por uma outra forma. Certo? O mais comum para atingir corante, atingir celulose com corante direto, por esgotamento, ou por fulardagem, é um processo que chama PED-BET. Esse processo PED-BET é um processo semi-contínuo. O que significa um processo semi-contínuo? Significa que ele passa no fular, mas ele não vai já ser lavado e terminado. Ele vai ter um repouso. E esse repouso pode ficar 8 horas ali o corante reagindo até chegar na cor que se deseja, certo? Mas o fular a gente vai falar em outro momento. Eu quero mais que vocês entendam que existem processos diferentes. Esses processos a gente tem características diferentes, mas a gente não perde, em hipótese nenhuma, aquelas características que nós falamos nas características químicas. Ok? E daí, a gente entra em como dimensionar. Eu vou pensar em dimensionamento pensando em processo por esgotamento, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Lá naquele processo inicial, nós tínhamos 400 quilos de tecido, certo? O processo de tingimento era num RB 1:10. Nosso tempo de tingimento foi de 140 minutos. Foi isso? Deixa eu ver. 140 minutos, certo? Tá. Então, aqui é o meu tingimento. Então, vamos lá. Característica da máquina. Então, eu tenho que pensar, qual que é o volume máximo que essa máquina aguenta? Vamos pensar que essa máquina que nós vamos usar tem um volume máximo de 300 litros. Ok? Então, aqui, com RB 1:10, eu estou falando de 4.000 litros. Certo? Então, para que esse processo aqui corra, quantas bateladas eu tenho que fazer? Aqui, 10 bateladas me daria, então, insuficiente, né? Vamos dividir aí 4.000 por 300. Eu vou ter quantas bateladas? Bateladas é quantas vezes eu vou ter que colocar na máquina, certo? Carregar a máquina. Então, nós temos aí 4.000 dividido por 300. Cheguei em 13,33 vezes. Não existe isso daqui em processo industrial, então a gente está falando que são 14 vezes. Se são 14 vezes, eu vou pegar 400 dividido por 14, que vai me dar, então, aproximadamente 28,57 quilos de tecido que eu vou conseguir fazer isso. Aqui a gente está usando dados quaisquer, só para a gente pensar como seria, tá? Eu sei, então, que são 14 bateladas. Eu tenho um tempo de 140 minutos por batelada. Então, vamos lá. Eu tenho 140 vezes 14, o que me daria, então, 1.960 minutos de processo, que equivale, então, a 32 horas e 40 minutos, mais ou menos. Certo?
Então, eu preciso em um dia e alguma coisa. Agora, se eu fosse pensar, se todo dia eu tenho que atingir 400 quilos, com uma máquina só, seria possível? Não. Então, agora eu vou ter que ter 2 máquinas para atingir. Certo? Agora, eu mudo tudo isso e dimensiono, em relação a essas 2 máquinas, quanto tempo que eu vou ter que trabalhar. Nesse caso, a gente vai dividir isso aqui por 2, e a gente vai chegar que cada máquina trabalharia de 16 horas e 20 minutos. Certo? Aqui, a gente está levando em consideração o tingimento desse tipo de corante, só o tingimento em si, com enxágue. Mas ele pode ter, e esse tipo de corante, na verdade, tem tratamento posterior, que daí acarretaria em mais tempo aqui. Uma outra coisa, se a gente está pensando em esgotamento em barca, a barca também faz o beneficiamento primário. Eu tenho que daí calcular o beneficiamento primário e olhar quanto que eu preciso. Porque se eu pensar, minha indústria, ela trabalha 24 horas de tingimento. Então, aqui está sobrando, essa máquina está ficando parada. Então, eu posso agora pensar em relação ao beneficiamento primário, quanto iria me consumir. E daí eu posso separar. Essa máquina 1 poderia ser só de beneficiamento primário. A máquina 2, só de tingimento. Pô, mas para atingir eu preciso de 32 horas. Tá, então vamos ter que aumentar aqui. Mas ela ficaria muito ociosa. Pô, mas a gente não fez a conta do tratamento posterior, que poderia acarretar em mais máquinas. E assim sucessivamente a gente vai fazendo e dimensionando esse número de máquinas. O número de máquinas eu acabei de explicar ali como seria feito. Então, o número de máquinas, para a gente dimensionar, eu vou pensar em... Eu tenho que dimensionar o tempo do processo. Então, nesse caso, como as máquinas de beneficiamento primário e secundário são muitas vezes a mesma, até a de terciário, em alguns casos, eu tenho que pensar qual é o tempo do beneficiamento primário, tempo beneficiamento secundário, e olhar se o terciário vai ser feito nessa também. Então, qual é o tempo para se fazer isso? Tá. Tempo, eu tenho que pensar na capacidade. Opa. Capacidade não, né? Capacidade. Na capacidade da máquina. E eu vou pensar na minha massa a ser processada. Tá, só lembrando que cada um desses parênteses daqui é só olhar o catálogo da máquina. Aqui é uma questão de demanda. E este daqui é uma questão de qual o produto a ser feito, qual o produto a ser beneficiado, certo? Produto aqui eu estou dizendo em matéria-prima. Na verdade, vamos trocar para não gerar nenhuma confusão. Vamos falar, ao invés de produto, qual a matéria-prima. Qual a matéria-prima a ser processada, a ser beneficiada, né? Depois, qual a aplicação. Qual é esse tipo de produto? É um produto que tem que ter... É um produto, por exemplo, que vai ter uma cor mais intensa? É um produto que tem uma cor mais suave? Por quê? Isso daqui determina o número de lavagens. Isso daqui pode determinar tempo de processo. Uma outra coisa. Qual a qualidade disso? Onde vai se empregar? Qual é a quantidade também qual a quantidade de processos de beneficiamento que vão ser feitos?
Então, tudo isso são características que a gente tem que pensar quando a gente vai dimensionar, certo? E, claro, quando a gente está falando de dimensionar, a gente tem que calcular, daí, a quantidade de água, quantidade de água consumida. Em processo por esgotamento, o volume de banho é dado como a massa do material, certo? Do tecido, dividido pelo RB. Por exemplo, no nosso caso era 400, dividido 1 para 10, que me dá 4.000 litros. Esse é 4.000 litros de água? Não. Esse é 4.000 litros de banho. Se eu tiver produtos em solução, ou seja, líquidos, a acrescentar aqui, eu tenho que sempre ir subtraindo. E lembrar que eu tenho que fazer isso para cada batelada e tenho que, assim por diante, tá? Consumo de produtos. Produtos eu posso ter uma relação. Por exemplo, um detergente, ele pode estar lá, 1 ml por litro de banho. Então, eu vou pegar 4.000 litros de banho vezes 1 ml por litro, que vai me dar 4.000 ml. Ou seja, vou usar 4 litros de detergente. Eu tenho que subtraindo aqui. Então, a água passa a ser, se eu só usar detergente líquido, então vai ser 3.996 litros de água. Então, o detergente, ele tem uma relação em relação de volume. Então, eu sempre calculo pensando no volume. O meu corante, ele é em relação à massa de tecido. Então, é 400. É 1% de 400. Por isso que são 4 quilos. Eu não faço em relação ao volume, certo? Daí eu separo quem que é em relação ao volume e quem é em relação à massa de tecido e vejo qual que é o consumo de cada um. É importante, em relação ao corante, verificar, além do consumo, quanto sobra no banho, que é o nosso desperdício, né? Ok? Como que eu sei quanto sobra no banho? A partir do momento que eu sei a quantidade que tem na fibra, quantidade que temos na a consideração inicial, eu sei quanto sobra no banho. Ok? E por fim, aqui, em termos de processo, é importante falar do controle dele. Como nós controlamos o processo? Nós controlamos em relação à máquina, por exemplo, a velocidade que ela está se fazendo, está processando, a relação de banho, temperatura, o gradiente. O que é gradiente? Gradiente de temperatura, lá naquele exemplo que eu dei para vocês, a gente tinha esse tingimento aqui, né? Isso daqui é o gradiente, certo? Um gradiente muito alto, por exemplo, 2 graus Celsius por minuto, pode fazer com que muito corante vá muito rápido para a fibra. Se é necessário que isso daqui demorasse mais tempo para subir. Daí você tem um gradiente que vai mais lento, certo? Então, gradiente de temperatura também é importante. Então, nós temos velocidade, nós temos a relação de banho, nós temos a temperatura, nós temos o gradiente de temperatura, nós temos o tempo, nós temos aqui produtos químicos, a fibra, lembra o caso que a gente falou
se a fibra ela tiver sofrido uma modificação, ela pode necessitar de produtos químicos diferentes. Então, a fibra também se torna, né, um controle. Está faltando tempo. Falamos de tempo. Tá. E aqui, além dos produtos químicos, é a inserção deles. Esses são os controles que a gente estava fazendo. Agora, eu queria que vocês tivessem o seguinte pensamento. Se esses são controles de processo, importantes dentro da indústria, se a gente pegar lá o exemplo de que aquilo que está sendo feito em relação ao tingimento, lá da fibra que a gente pegou o exemplo, lá utilizando o corante comprado no mercado, a gente está controlando tudo isso? Não, a gente não está controlando. Velocidade, na verdade, não existe naquele caso. Aqui, a gente está falando da máquina, tá? Então, isso daqui não existiria. Mas a relação de banho? Não, a gente não está controlando. Por que a relação de banho a gente não está controlando? Porque a gente está pegando qualquer quantidade de tecido e colocando em 1 litro. Tá, mas o que isso influencia? A relação de banho, ela tem uma influência direta com a concentração de produto. E essa concentração, ela tem uma relação com a cinética de tingimento. Porque quanto maior a concentração, aqui no meio, mais corante ele pode ir mais rápido para a fibra, porque não tem nada. Porque isso daqui é o mecanismo Fickiano. Certo? Então, isso não era levado em consideração. Tá, a temperatura ela era fixada. O gradiente de temperatura, se eu faço na minha casa, por exemplo, num fogão a lenha, eu tenho um gradiente de temperatura. Se eu faço em um fogão elétrico, eu tenho outro gradiente de temperatura. Então, vai mudando isso. E você vai mudando a cinética. Então, quer dizer que você também não vai ter uma reprodutibilidade de cor, naquele caso. O tempo era fixo, então não teria problema. Mas a gente tem que, dependendo, ele era fixo para qualquer corante, então se eu comprasse outro, eu teria problemas, né? Os produtos químicos, não fala em relação a produtos químicos, que devem ser inseridos para ter um efeito melhor. Não diz como que tem que ser essa fibra, tem que ser colocado. Fala que é algodão. Mas se for, por exemplo, se eu tiver viscose, fala que tem que ser celulose, aliás. Mas se tiver viscose com linha, as duas são celulosas. E cada um vai ter uma cor. Então, eu tenho uma mancha. E não fala, sobre produtos químicos que devem ser inseridos de forma diferente. Por isso que aquilo lá é extremamente artesanal. E quando a gente pensa lá no começo, que eu falei assim, o tingimento é uma arte milenar, que esse era um conceito de tingimento, que eu falei, eu acho que ao invés de pensar em arte milenar, a gente tinha que pensar em processo físico-químico, é disso que eu estou falando. Que dentro da indústria nós temos que pensar em termos de um processo, não só na cor. Ok? E por fim, aqui, hoje, as etapas de pós-tingimento, após tingir, lá naquele rótulo estava escrito lavar e secar. No nosso caso, nós vamos no processo de tingimento industrial, nós vamos pensar em fixar, lavar e secar. Porque para nós, isso daqui é tão importante quanto esgotar. Na verdade, fixar é muito mais importante. Porque que adianta você ter determinado tingimento e olhar para aquela cor e falar, nossa, mas que vermelho, né? Que vermelho bom. Deve ser na primeira lavada, aquele vermelho que era um vermelho escarlate, ele vira um vermelho mais apagado, mais opaco. Por quê? Porque não fixou. E muitas vezes, e a gente já viu, que a fixação desse tipo de corante é fraca. Por quê? Porque ele se liga com a fibra por ligações fracas. A gente falou que é Vander... Ops, aqui separado. Então, vamos lá por Vander
novos, certo? E a gente precisa melhorar isso daí. Então, a gente vai ter um outro processo, vamos inserir novos produtos para tentar fazer com que essa melhora ocorra. Então, quando a gente fala lá do procedimento de tingir, da etapa de tingir, o que é tingimento, a gente sempre pensa máquinas, pensamos quais são os parâmetros de controle dessa máquina e pensamos em como que a gente termina isso, para garantir que a gente tenha fixação. Tudo isso junto, a gente pensa em como eu devo dimensionar, então, essa indústria, como que eu faço isso. E todo esse dimensionar da indústria, esse processo em si, ele é balizado pelas interações químicas e como elas ocorrem, certo? Por isso que a gente tem que entender elas. E a partir delas, eu consigo pensar em avaliação e comportamento do meu processo de tingimento. E com isso eu tenho as nossas melhorias e como essas melhorias elas acabam se dando, tá?